Oi, meninos. Vamos corrigir aqui o exercício da semana passada, do dia 30/7, sobre movimento retilíneo uniforme. Esse exercício eu chamei ele de quiz, e nesse quiz eu apresentei aqui algumas questões de múltipla escolha sobre o assunto, tanto questões teóricas quanto questões práticas, certo? Que a gente vai executar algum cálculo. Então vamos aqui para a primeira questão. E ele diz o seguinte: no movimento uniforme, a função horária nos fornece, letra A, a distância percorrida, letra B, o deslocamento, letra C, a posição em função do tempo e letra D, a velocidade. Vamos lembrar, eu tenho S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Esse S aqui é a minha posição final e esse S0 é a minha posição inicial. Eu só posso determinar a minha posição final a partir de um determinado tempo. Então, se a gente for lembrar disso, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra C. Ele nos determina a posição final em função do tempo. Então, letra C na primeira questão. Na segunda questão diz o seguinte: se a velocidade é menor que zero, podemos dizer que o movimento vamos lembrar, se a velocidade é maior que zero, o movimento é progressivo. Se a velocidade é menor que zero, o movimento é retrógrado. E a alternativa que me apresenta essa situação é a letra C também. Então, já podemos marcar o movimento retrógrado. Na terceira questão, a gente tem o seguinte: num movimento uniforme, podemos afirmar que o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Letra B, o corpo percorre distâncias maiores à medida que o tempo passa. Letra C, a distância percorrida é igual ao tempo gasto. Letra D, a velocidade aumenta à medida que o tempo passa. A letra A, o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é a característica importante do movimento uniforme. Na quarta questão diz o seguinte: o movimento uniforme é caracterizado por ter velocidade constante, ter aceleração constante, posição sempre aumentando, posição sempre diminuindo. No movimento uniforme, a característica principal é que a velocidade é constante. Então, na quarta questão é letra A. Quinta questão: a posição de um corpo é de 5 metros e sua velocidade vale 5 metros por segundo. A função da posição deste movimento ele quer que a gente determine a função, ou seja, a equação horária do espaço desse corpo. Eu já sei que a equação horária é o quê? S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Ele me deu aqui a posição inicial S0, que é 5 metros, e também me deu a velocidade, que é 5 metros por segundo. Então, nessa minha fórmula que está totalmente com letras, eu vou substituir as letras pelos valores que a questão me deu. S vai ser igual a, no lugar de S0, eu vou colocar 5, mais a velocidade, que nesse caso foi dado 5 também, vezes o tempo. Como ele não deu o valor do tempo, eu não preciso substituir, eu deixo ele como está. Então, a minha função horária vai ser S igual a 5 mais 5 vezes t, que corresponde à alternativa B. Na sexta questão, ele diz o seguinte: um objeto descreve um movimento uniforme segundo a função S igual a 42 menos 3t. Com relação a este movimento, podemos afirmar que, então aqui eu vou ter que julgar as alternativas. Na letra A, ele diz o seguinte, que o movimento é progressivo. Então, a gente vai olhar o quê? O valor da velocidade, que é esse número que multiplica t. Então, eu já sei que a velocidade é menos 3 metros por segundo. E o que é que acontece? Se a velocidade é menor que zero, eu já sei que o movimento é retrógrado. Então, letra A não pode ser. Letra B, depois de 5 segundos, ele passará pela origem. Então, vamos lá. Eu quero saber, depois de 5 segundos, se ele realmente vai passar pela origem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função dada, no lugar de S, eu vou colocar 0, igual a 42 menos 3t. E vou resolver isso aqui a fim de encontrar esse valor de t para ver se é igual a 5. Se não for, quer dizer que ele não passa na origem. Então, eu já sei que está menos 3t. Eu posso passar para o lado do zero e ele vai inverter o sinal. Então, ele vai ficar positivo. Então, eu vou ter 3t igual a 42. Eu posso agora dividir esse 42 por 3, porque o 3 estava multiplicando, passou dividindo. 42 dividido por 3, o que resulta em 14 segundos. Ora,
aqui ele vai passar na origem depois de 14 segundos. E na questão ele está dizendo que depois de 5 segundos ele vai passar na origem. Isso não é verdade. Então, a letra B também não pode ser. Vamos ver agora a letra C. Depois de 2 segundos, a posição será de 36 metros. Então, se passaram 2 segundos, ele disse que a posição final será 36 metros. Então, no lugar de T, eu vou colocar o valor de 2 e vou ver se o S que eu encontrar corresponderá a 36. Então, vai ser S igual a 42 menos 3 vezes o valor do tempo que a letra C deu, logo 2. Fazemos primeiro a multiplicação, então eu vou repetir o 42 menos, porque menos com mais dá menos, 3 vezes 2 dá 6. 42 menos 6 vai dar 36, exatamente, 36 metros. Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra C. Apenas existia uma alternativa correta e essa é a letra C.